Continuando, pessoal, nós vimos os fatores que levaram à decadência, ao fim do ciclo do açúcar, surgimento de novos concorrentes, pragas e fungos e assim por diante. O que forçou então Portugal à busca das rotas bandeirantes, e as rotas bandeirantes encontram assim uma nova riqueza, ok? Será o ouro de Minas Gerais. Mas pessoal, quando a gente fala de Minas Gerais, não é Minas inteiro que será um grande produtor de ouro. Na verdade, será uma porção sudeste de Minas, tá? Fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro, sudeste de Minas, tá? Essa região hoje, inclusive, é uma região mineradora, mas é uma região hoje de mineração de minério de ferro, bauxita e manganês, tá? Bom, basicamente, pessoal, o ciclo do ouro vai ter início na metade do século XVIII. Então, comprovando-se a longevidade do ciclo do açúcar, tá? O ouro, em Minas Gerais, força-se automaticamente a uma transferência de capital. Nós não podemos deixar a administração política numa área que entrou em decadência, que é o Nordeste, ao mesmo tempo que nós não podemos deixar a cidade administrativa distante das riquezas. Então, fez-se necessário tirar a capital de Salvador e trazer a capital para o Rio de Janeiro. Pô, professor, mas o Rio de Janeiro não é onde está o ciclo, o ouro está em Minas. Está em Minas, só que o Rio de Janeiro é fronteira com Minas Gerais e o Rio de Janeiro tem uma vantagem, tem acesso ao mar. Então, por uma facilitação logística de transporte, de escoamento, sobretudo aí de pessoas ligadas à coroa portuguesa, era mais interessante a capital manter-se numa área litorânea. Então, deixa-se perto do ciclo, mas ao mesmo tempo permite-se acesso ao mar. Então, a primeira mudança que o ciclo do ouro trará para a gente no século XVIII é a transferência de capital. De Salvador passa a ser o Rio de Janeiro, tá? Segunda característica marcante do ciclo do ouro: fortíssima urbanização. Opa, professor, mas tem um problema. Você colocou aí início da urbanização. As primeiras cidades brasileiras não foram os vilarejos criados pelos donatários? Foi, pessoal. As primeiras cidades brasileiras têm como origem vilarejos de donatários, ciclo do açúcar. É que esse início que eu quero dizer é um início específico. Na verdade, é uma urbanização interiorana. São as primeiras cidades do Brasil do interior brasileiro, ok? Que não estão aí em áreas litorâneas, ok? E com uma segunda diferença. Além de ser uma urbanização interiorana, ela também é uma urbanização marcada por redes urbanas. Como assim redes urbanas? É a primeira vez no Brasil que nós teremos cidades com integração entre elas. Nós teremos cidades produtoras do ouro, como Brumadinho, Mariana, Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto. Nós teremos uma cidade administrativa, que é o Rio de Janeiro, que é a capital, que vai tornar-se o Rio de Janeiro, o estado de Guanabara. E nós teremos uma cidade escoadora. Nós teremos uma cidade que vai ter o papel de escoar o ouro, Paraty, no sul do Rio de Janeiro. Então são cidades com funções diferentes: produtora, administrativa e a cidade de escoamento, ok? Então isso nós chamamos de geografia de redes urbanas, cidades que possuem integração entre elas, relação política ou econômica e assim por diante. Voltando ao que eu comentei no comecinho da aula, professor, você falou que um grande ciclo ativa pequenos ciclos. O ciclo do ouro vai ativar qual pequeno ciclo? O Shark, lá no Rio Grande do Sul. Por isso, que eu coloquei, além de atrair pessoas do Nordeste, o ciclo do ouro também vai atrair pessoas do Sul, ok? Então, de pontos cardeais, de direções contrárias ali, né? No caso, o povo atraído do Nordeste é pela falência do ciclo do açúcar. E as pessoas que estão sendo atraídas do Sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, para ser mais específico, são pessoas que viram nesse ciclo econômico uma maneira de ganhar riquezas, ok? Tropeiros. Tropeiros são gaúchos que criavam gado de corte. Basicamente, o gado criado vai ser levado para corte, terá sua carne salgada e vai ser levado para ser vendida nas Minas Gerais, ok? No que hoje nós chamamos de quadrilátero central ou quadrilátero ferrífero. Repetindo: Mariana,
Brumadinho, Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto, Sabará, são exemplos de algumas cidades que vão surgir durante esse ciclo aí, ok? Os gaúchos vão trazer a carne do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, ok? Essa rota, basicamente seguida pelos gaúchos, é apelidada de rota tropeira, ok? É porque era seguida por tropeiros gaúchos que traziam a carne para Minas Gerais. É claro que o caminho é longo, e na época não tinha nenhuma maneira de você manter a carne basicamente minimamente saudável, né? Então se utilizava-se do sal para manter a carne conservada, ok? É aí que surgiu a carne seca, é aí que surgiu o charque, por isso o ciclo do charque. Mas claro, pessoal, que várias dessas rotas feitas pelos gaúchos eram rotas muito longas, tá? Do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Então eles já faziam pontos de parada, e nesses pontos de parada surgiu-se também pequenos vilarejos, lugares para pouso, lugares para se alimentar, depois lugares para serem atendidos de possíveis doenças e assim por diante. Já se comercializava parte dessa carne, então basicamente nessa rota tropeira vai surgir alguns pequenos vilarejos, que eram os pontos de parada dos tropeiros, que também vão virar cidades. Nós temos vários exemplos, né? No Rio Grande do Sul nós temos Hamburgo, é uma cidade que surgiu como rota tropeira. No Paraná nós teremos Ponta Grossa, que vai surgir como uma rota tropeira. Aqui em São Paulo nós teremos Sorocaba, que vai também surgir uma cidade que surge como um vilarejo de tropeiros, e assim por diante, até chegar em Minas Gerais. Então o ciclo do ouro ele é marcado pela transferência da capital, pelo surgimento de uma urbanização interiorana, é marcada por redes urbanas, a relação entre cidades, cidades produtoras, cidade administrativa e cidade escoadora, ok? E nós também teremos a ativação de pequenos ciclos, nesse caso o ciclo do charque, o ciclo da carne seca produzida por gaúchos, basicamente aí, tá? As rotas tropeiras também darão início a surgimento de vilarejos, tá? A rota era mais ou menos isso. Do Pampa Gaúcho, chamado de Campanha Gaúcha, dos Pampas Gaúchos, até o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Nessas rotas já se faziam pontos de comercialização da carne, que inclusive vão virar cidades. Mas pessoal, o ouro ele vai chegar ao fim. O ouro vai entrar em esgotamento. E o que vai provocar o esgotamento do ouro é problemas com a própria produção. Primeiro, esgotará jazidas de ouro. O ouro vai ser cada vez menos encontrado. Isso já é um problema. Segundo, vai se produzir tanto ouro que ele vai começar a passar por uma super desvalorização. Então, o que vai esgotar-se o ciclo do ouro são problemas de produção, tá? Nós teremos então a falta, o esgotamento das jazidas. Nessa época não se encontrava ouro em grandes profundidades, porque não se tinha a tecnologia geológica para isso. E ainda por cima nós teremos a falência pela desvalorização do próprio produto. Se produzirá em tamanha escala que ele vai começar a entrar em falência, ok? Alguns historiadores colocam um terceiro fator, nós podemos colocar aqui também, porque com certeza ele é uma influência, tá? Corrupção, desvio de ouro, ok? É aí que surge inclusive a expressão santo do pau-oco. Alguns mineradores, alguns mineiros, talhavam o ouro de madeira com o interior oco, com o objetivo de desviar o ouro da coroa portuguesa. Colocava-se, escondia-se ouro dentro dos santos, talhados na madeira, e desviava-se lá no porto de Portugal. Ok, pessoal? Então, com toda certeza, a corrupção também estava presente já desde esse momento. Beleza? O fim do ciclo do ouro, provocado pelo esgotamento de jazidas, pela desvalorização do mesmo e pela corrupção, vai fazer com que nós tenhamos um novo ciclo. Busque, procure uma nova atividade econômica, ok? E nós vamos entrar aí, saindo já do período colonial e saindo do Brasil imperial, nós começaremos a entrar no ciclo do café. Pessoal, a primeira coisa que é importante a gente alertar.
O ciclo do café ele vai mais ou menos da metade do século XIX até a metade do século XX. Então ele dura aproximadamente 100 anos. Só que o ciclo do café ele é um ciclo que vai ser subdividido em duas etapas. Num primeiro momento, ainda dentro do século XIX, o café vai se concentrar apenas no Vale do Paraíba. Apenas. Para quem não lembra, o Vale do Paraíba é essa porçãozinha aqui, não? São Paulo, o estado de São Paulo, parece um pato, né? O Vale do Paraíba seria o rabo do pato. Essa região aqui que já faz fronteira com o estado do Rio de Janeiro. Tanto que existe o Vale do Paraíba paulista e o Vale do Paraíba carioca, que é a continuação aqui do rabo do pato. Ok? O café, num primeiro momento, ainda dentro do século XIX, ele vai se concentrar apenas no Vale do Paraíba. Ok? Nessa região, então, de São Paulo, fronteira com o Rio de Janeiro. Vale do Paraíba paulista e carioca. Claro, pessoal. Primeiro, essa região é uma região de solo fértil. Fica no Vale do Paraíba um tipo de solo chamado terra roxa. Terra roxa, pessoal, é um erro de tradução, tá? Na verdade é uma expressão italiana, terra rossa, terra vermelha. Para nós foi traduzido para terra roxa, é um erro de tradução então. É um solo riquíssimo em ferro e níquel, perfeito para o cultivo de café, ok? Então a terra roxa vai ser um fator que vai atrair essa atividade econômica a concentrar-se apenas nessa região. Segundo fator, próximo de portos. Afinal de contas, o Vale do Paraíba fica entre o Porto de Santos, aqui em São Paulo, e o Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Então a proximidade dos portos facilitavam o escoamento do café. Terceiro fator, proximidade da mão de obra. O Vale do Paraíba fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então você, além de ter terra fértil, solo fértil, além de ter a proximidade dos portos, você também tinha a proximidade de mão de obra, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Por falar em mão de obra, uma observação fundamental, pessoal. O ciclo do café é o primeiro ciclo econômico do Brasil a utilizar-se de mão de obra livre. Afinal de contas, século XIX, metade do século XIX, a abolição foi em 1888, Lei Áurea, século XIX. Então vai ser o primeiro ciclo econômico a utilizar de mão de obra livre, assalariada. E é por isso que o Brasil vai, neste momento, atrair grande fluxo migratório europeu, sobretudo italianos, ok? Que manjavam do cultivo do café e vão influenciar muito a cultura brasileira. Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Então, no primeiro momento, o ciclo do café fica apenas no Vale do Paraíba paulista e carioca, pelo solo fértil, proximidade dos portos e proximidade da mão de obra, que agora é livre, assalariada, ok? Mas ele passa por uma segunda etapa. Hora que começa o século XX, o café passa por um salto de expansão. Ocorre um fenômeno chamado a Marcha para o Oeste Paulista, que está entre aspas porque é uma alusão à Marcha para o Oeste americana, ok? Se constrói linhas férreas, trens, locomotivas, ligando o Porto de Santos ao interior de São Paulo através de 3 linhas férreas, apelidadas de Sorocabanas, ok? 3 linhas férreas, saindo do Porto de Santos em direção ao interior paulista, inclusive uma delas passando aqui pela Noroeste, que é a nossa região, ok? Pessoal, vai ser fundamental as locomotivas para a expansão cafeeira, ok? Então o café vai começar a deixar o Vale do Paraíba e vai começar a entrar no interior paulista, aumentando-se em produtividade, aumentando-se em lucro e assim por diante, ok? Só que essas estradas férreas foram construídas junto com estações ferroviárias. Qual o objetivo da estação? Deixar a mão de obra e trazer o café. Deixar a mão de obra, trazer o café. Então as pessoas pegavam aqui o trem em São Paulo e Santos, vinham para o interior paulista à procura de emprego, inclusive italianos, ok?
E no caso, eles produziam um café lá no interior paulista, jogava-se dentro das locomotivas, traziam até Santos e daqui era exportado para o mundo. Então, essas linhas férreas vão permitir a expansão do café. E o café vai se expandindo na seguinte lógica. O primeiro salto vai ser para a Escarpa de Botucatu. Primeiro salto. Escarpa de Botucatu. Aquela região onde hoje está a rodovia Castelo Branco, onde estão alguns postos conhecidos ali na Camponesa, Rodoserve e assim por diante. Escarpa de Botucatu vai começar a ser produzido ali. Logo depois, o café salta para o Planalto Ocidental Paulista. Então imagina, pessoal, que essa porção aqui de São Paulo, onde é a região metropolitana de São Paulo, seja como se fosse uma depressão, ou melhor, é uma depressão. O café primeiro vai subir essa depressão, através da Escarpa de Botucatu, e depois ela vai chegar nesse planaltão do oeste paulista, chamado Planalto Ocidental Paulista. E o café chega a avançar para além de São Paulo. Ele chega a pegar o sul do Mato Grosso do Sul, região de Três Lagoas, assim por diante, e ele alcança o norte do Paraná, região de Maringá, Londrina e assim por diante. Então o café se expande para a Escarpa de Botucatu, Planalto Ocidental Paulista e ainda por cima sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Pessoal, antes de falar sobre o esgotamento do café e o próximo ciclo brasileiro, só quero deixar para vocês uma observação, mas é uma observação importante. Isso foi questões de vestibular já, tá? O Vale do Paraíba, que é onde começou o café, que eu brinquei que é o rabo do pato, né, de São Paulo. O Vale do Paraíba, como o próprio nome diz, é uma depressão, é um vale, ok? Cercado por duas serras. Então nós temos aqui, ó, o Vale do Paraíba, ele é cercado por duas serras. A oeste, ele é cercado pela Serra da Mantiqueira em Minas Gerais. A leste, ele é cercado pela Serra do Mar, São Paulo e Rio de Janeiro. Se o Vale do Paraíba é cercado por serras, onde o café era plantado aí nessa região? Era plantado nas escarpas. Era plantado na vertente das serras, na vertente da Mantiqueira e na vertente da Serra do Mar. Então o café era plantado quase que em forma de V. E no centro do vale, o rio Paraíba do Sul. Por isso, Vale do Paraíba. Pessoal, só que nessa época não tinha curva de nível. Não havia técnicas para evitar a erosão. Acredite-se que perdeu mais de 50 toneladas de solo. Claro, desmatava-se a serra, plantava-se o café sem curva de nível. Quando chovia, ocorria fortíssima erosão. E esses sedimentos que se desprendiam dos vales das serras, caía dentro do rio Paraíba do Sul, provocando um fortíssimo assoreamento. Tanto que o Vale do Café, na sua primeira fase, vai produzir forte erosão da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar, além de um forte assoreamento do rio Paraíba do Sul. Tá, professor, e a segunda etapa? A segunda etapa provoca algum problema? Provoca o desmatamento da Mata Atlântica no interior de São Paulo. A Mata Atlântica começa a ser degradada, retirada, para ser aplicado às safras de café. Então, erosão e assoreamento no Vale do Paraíba é uma consequência ambiental da primeira etapa do ciclo do café. E o desmatamento da Mata Atlântica no interior de São Paulo é consequência ambiental da segunda fase, da segunda etapa do ciclo do café. Fechado? Isso é importante. Mas é graças à expansão do café e às estações ferroviárias que surgem as cidades do interior paulista. Então, conforme você vai vindo para o interior, as cidades vão ficando mais novas. Conforme vai chegando a linha férrea, vem chegando as pessoas e começam assim a construção dos vilarejos. Tá? Essa região de Araçatuba, Penápolis, são cidades que surgiram das estações ferroviárias, tanto que nós chamamos de cidades de sítios ferroviários. Ok? Mas, pessoal, o café vai entrar em esgotamento. Ok? O café ele vai entrar em esgotamento. Ele dura mais ou menos a metade do século XIX, 50 anos, mais ou menos metade do século XX, mais 50 anos. Então o ciclo do café dura 100 anos. Inclusive,
forma-se um período da história chamado de República Velha, ou República Oligárquica, ou República Café com Leite. Okay? Esses 100 anos do ciclo do café é marcado pela política do café com leite. Assim como é marcado também pelo surgimento da mão de obra livre, a chegada de italianos. Inclusive percebe que várias cidades do interior paulista, a bandeira é dividida em 3 cores, em alusão à bandeira italiana. Tá? Mas o café, mesmo passando pela expansão, sendo marco, inclusive, pessoal, o café ele marca o surgimento do primeiro sistema de política de transportes. As ferrovias usadas para a marcha para o oeste paulista é a primeira política de transportes da história do Brasil. Então é um ciclo importante. Mas ele vai chegar ao fim, pessoal. Na metade do século XX, o café ele se afoga. Mas ele se afoga por problemas externos, não internos. Na verdade, o que quebra o café vai ser a crise do capitalismo de 1929. Estoura-se uma gigantesca crise. E essa crise econômica põe fim a este ciclo. Pessoal, em períodos de crise, a primeira coisa que os países fazem é cortar as importações, principalmente produtos secundários. E o café é um produto secundário. Então os países começam a cortar a compra de café brasileiro, começa a cortar. O café brasileiro começa a se estocar e desvalorizar-se. Vai desvalorizar tanto que não valia mais a pena o seu comércio. Ele ficava abaixo do preço de custo, abaixo do preço de produção. Ok? Então não havia lucro com ele, tá? Apenas gastos. Até que surge esse cara que vai quebrar todo o paradigma político e econômico que o Brasil vivenciava na época. Governo Getúlio Dornelas Vargas, gaúcho. Getúlio Vargas vai tomar o poder a partir de um golpe, ok? E por ser gaúcho, ele quebrou a política café com leite, que era aquela política de troca de comando entre São Paulo e Minas Gerais. Ele vai quebrar isso, afinal de contas ele é gaúcho, e através de um golpe ele quebra esse paradigma. Na verdade, ele marca a quebra da política da República Velha no Brasil, ok? Isso é importante. Ele é marcado por isso. Mas também ele quebra no Brasil um paradigma econômico. Ele tira o Brasil de uma mera agroexportação. O Brasil era, durante o açúcar, durante o ouro e durante o café, o Brasil tinha uma economia meramente agroexportadora. E ele vai quebrar este paradigma também. Professor, como? Getúlio Vargas, ele se intitulava e se posicionava como um nacional desenvolvimentista, porque ele defendia a tese de desenvolver uma indústria nacional, autônoma, forte. E é isso que ele vai fazer. Getúlio Vargas, além de quebrar a política oligárquica, a do café com leite, a República Velha, ele vai quebrar o perfil econômico brasileiro também. Ele vai tirar o Brasil da agroexportação e vai dar início a uma indústria nacional. Primeira estratégia que possibilitou Getúlio Vargas a desenvolver um nacional desenvolvimentismo. Política de substituição de importações. Getúlio Vargas ele vai colocar imposto, vai taxar, vai aumentar imposto em cima de produtos manufaturados, prontos que vinham do estrangeiro, vai pôr imposto, vai encarecer, dificultar a entrada do produto pronto de fora. Mas ele vai baratear, vai tirar impostos, ok? Em cima de máquinas que eram importadas. Então, se o cara vai dificultar a entrada do produto pronto, mas vai facilitar a entrada de máquinas, é porque ele quer que a produção seja interna. E vai ser através dessa política substituição de importação. Substituir o que eu importo, o que eu compro. Vou deixar de comprar coisa pronta e começar a comprar máquina. Vai ser através dessa política que ele vai dar início a exatamente a industrialização brasileira, ok? Mas Getúlio Vargas ele é estratégico. Ele sabia que a indústria não podia ficar totalmente no colo do Estado, apesar de que as maiores indústrias criadas pelo Brasil na época serem estatais. Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, Vale do Rio Doce, tudo estatal. Mas ele sabia que não podia deixar tudo na mão do Estado. Afinal de contas,
Olha o que aconteceu historicamente com os países que deixaram todos os meios de produção na mão do Estado. Quebraram. Porque se você vai deixar tudo na mão do Estado, você precisa de um Estado pesado. Se você tem um Estado pesado, você vai precisar cobrar muitos impostos. Se cobrar muitos impostos, você vai cortar na raiz o que mantém um país vivo, que é o consumo da sociedade. Se eu ficar colocando muito imposto sobre ela, ela vai perder capacidade de compra. Eu perco o mercado consumidor, eu perco a indústria. Simples assim. Getúlio Vargas vai incentivar ao empresariado brasileiro a investir na indústria. Ele vai incentivar. Como? Quem é esse empresariado brasileiro? Até a era Vargas, o empresário, o burguês brasileiro, era o produtor de café. Era a oligarquia cafeeira. Ele vai salvar essa oligarquia comprando os estoques de café que estão parados por conta da crise de 29. Eles não estão conseguindo vender o café, os estoques estão lá em cima. Ele vai comprar o café, ele vai usar o poder do Estado brasileiro para comprar esse café da burguesia brasileira. Okay? Porém, ele vai comprar com uma regra. Desde que a burguesia brasileira utilize desse dinheiro da venda do café para investir em maquinários. Então o Estado brasileiro, liderado por Vargas, vai comprar o café dessa burguesia, ok? Vai queimar, vai lançar esse café ao mar, o objetivo era reduzir o estoque para valorizar o produto novamente, ok? E vai incentivar essa burguesia, essa oligarquia, a investir na indústria. Tanto que nós teremos durante a era Vargas o surgimento de uma indústria estatal, sim, nacional, porém também o surgimento de uma burguesia empresarial. Ou seja, nós deixaremos de ter apenas uma burguesia oligárquica, nós também teremos uma burguesia empresarial. E é por ter salvado a burguesia brasileira e investido nela que ele é conhecido como mãe dos ricos. Tá? Getúlio Vargas, por isso que ele recebe esse apelido histórico. Mas também ele é conhecido como o pai dos pobres. Porque além de salvar a burguesia e criar uma burguesia empresarial e industrial no Brasil, ele também vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Salário mínimo, 13º, FGTS, férias remuneradas, serão direitos dos trabalhadores conquistados a partir da CLT do governo Vargas. Beleza? Por isso que ele é conhecido como o pai dos pobres, ok? Pela defesa das leis trabalhistas. A indústria vai colaborar para o Brasil diminuir a dependência das importações, vai permitir que o Brasil gere uma indústria nacional e um mercado interno nacional industrial, ótimo, só que ele comete um grave erro. Getúlio Vargas concentra a indústria no eixo Rio-São Paulo. A indústria fica só no eixo Rio-São Paulo. E isso gera um problema. Primeiro, inchaço urbano. São Paulo passa a viver um inchaço urbano. Rio passa a viver um inchaço urbano. Inchaço urbano é um crescimento desproporcional das cidades. Um crescimento desestruturado. Okay? Sem o saneamento adequado, sem a política habitacional adequada, saúde, educação adequados. Okay? Então, um dos erros de Getúlio Vargas foi exatamente ter concentrado a indústria no eixo Rio-São Paulo, o que vai gerar uma urbanização forte em forma de inchaço urbano. Então, cria-se a indústria nacional, cria-se uma burguesia empresarial, cria a lei trabalhista, tudo maravilhoso. Mas ele concentra as indústrias no eixo Rio-São Paulo, gerando inchaço urbano, um crescimento desigual, desestruturado das cidades. Tudo bem? E além disso, São Paulo e Rio de Janeiro passa a gerar a maior parte do PIB do Brasil. Então gera-se uma assimetria econômica. Rio-São Paulo passa a gerar quase todas as riquezas, enquanto os outros estados brasileiros se mergulham na baixa geração de riquezas e emprego. Pessoal, vamos dar mais uma pausazinha para a gente poder finalizar essa primeira etapa desse módulo. Já voltamos.